Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é professor Simval Magnus. Então, se você está aqui, parabéns! Você está começando hoje o seu primeiro passo para uma fluência em inglês. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que se trata a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos estar indo sobre o Book 1, aula 1, aula 1, a primeira aula. Então, essa será a nossa primeira aula de inglês, né? E o capítulo já diz tudo. Começando do zero, acho que não, né? Então, nós vamos trabalhar hoje, a gente vai se dar conta juntos que não existe começar inglês do zero. Isso não é possível. Não é possível para mim, não é possível para vocês. Todos nós já temos uma experiência de inglês inata, que nós vamos basicamente aprendendo ao longo dos anos. Cultura pop nos traz muita cultura de inglês, né? A tecnologia nos traz muitas palavras em inglês, então a gente tem o inglês no nosso dia a dia. Mas mais do que isso, nós vamos começar observando que o próprio português já nos serve de trampolim para poder aprender inglês. Ok? Então vamos direto ao ponto. E por quê? Por que isso do inglês, o próprio português nos serve de trampolim para aprender inglês? Simplesmente pelo fato que o inglês e o português são línguas, digamos, não irmãs, como o português e o espanhol, mas sim línguas primas, línguas que estão muito próximas. Línguas primas porque em algum momento elas provêm do latim, em algum momento elas provêm do grego, tá? Que nós, inglês e português, nós temos em comum acordo. Então é impossível dizer que nós vamos querer aprender inglês sem já ter algum conhecimento prévio de inglês, porque saber português é de fato saber um pouco de inglês, tá bom? Então não precisa se apavorar, nossa, eu não sei nada. Mentira, você já sabe alguma coisa. Se você já passou num drive-thru, se você já fez um test drive, se você já foi num check-up médico, então com certeza você já é apto para, né, começar essas aulas de inglês sabendo alguma coisa, tá? E por que nós sabemos isso? Gente, o inglês, português, línguas são como pessoas. Pessoas têm famílias, pessoas têm DNA, né? Eu sou parecido com a minha irmã, nem que seja o canto dos olhos aqui, né? A parte branca dos olhos. Por quê? Porque a gente provém do mesmo lugar, da mesma mãe, do mesmo pai. Então, assim as línguas também, né? Como nós dissemos, o inglês e o português provêm, entre uma das ramificações, provém do latim, provém do grego, certo? Então, o que isso nos interessa? O que isso nos toca na realidade? Nos toca de maneira que, portanto, várias palavras em inglês vão ter sufixos, até prefixos radicais similares, né? Que só vai mudar um pouquinho, às vezes. Do que a gente está falando? Seguinte. Muitas vezes, você se lembra do Joel Santana? Fica mais fácil desse exemplo. Joel Santana foi um técnico brasileiro, eu creio que na Copa de 2010 ele treinou na África do Sul, e ele foi ridicularizado aqui no Brasil, fizeram um monte de propaganda e até ele ganhou muito dinheiro com isso, sobre o inglês deprimente do coitado do homem, tá? E o pessoal dizia na época que ele tinha inglês de enrolation, porque ele fazia uma enrolaçada, ele inventava palavras, tá? Ele se baseava e inventava palavras, assim como enrolation vem de enrolação, né? A gente percebe que muitas palavras terminadas com são em inglês passam a ser Tion, T-I-on. Tion passam a ser Tion, algo por aí em inglês, né? Então, enrolação,
a gente julga erroneamente que é enrolation, tá? Simplesmente tu troca aquele som ali final por shun e vira enrolation, né? E esse era o tal do inglês do João Santana. Verdade seja dita que ele não estava tão longe, não errou por muito, não errou muito feio. Porque de fato há muita lógica ao que ele está falando, né? E isso, quando a gente estuda uma coisa que chama semântica, que vem da semente, das raízes das línguas, é justamente a matéria de hoje. Muitas palavras dá para fazer esse enrolation, né? Dá para fazer uma grande regra generalizadora em que nós vamos daí tirar muitas palavras em inglês, e é isso que nós vamos fazer hoje. Dá certo sempre, professor? Não dá certo sempre. Às vezes vocês vão cair nesse enrolation brabo aí. Porém, regra do SPP, que é a seguinte: se pegar, pegou. Tá? Se deu certo, deu. Se não deu, bom, se não deu, não deu. Já estava errado mesmo, não sabia a palavra. Porém, se não custa nada tentar, se existe uma probabilidade que dê certo, por que não tentar? Tá bom? Então vamos lá. Primeira regra que a gente vai fazer, e novamente, não é regra, são dicas aqui para aligerar o processo de aprender inglês, tirar o máximo possível de vocabulário, é isso. Palavras que em português terminam com C cedilha ou tio são, geralmente em inglês essas palavras vão ser terminadas em tion, né? Seria como um Sean, assim, Sean. Tá? Exemplo que nós podemos dar: educação. Corta aquele som ali, ó, e vira Sean. Education. Fiscalização. São cai de novo. Fiscalization. Redução. Reduction. Erupção. Opa. Quem sabe faz ao vivo. Okay? Erupção. Eruption. Okay? Comunicação. Communication. Tá? No caso, communication, daí tem um M a mais, mas, assim como uma criança, gente, que a primeira parte da vida dela, a primeira fase, o primeiro contato da língua com ela não vai escrever, ela vai simplesmente falar. Tá? E communication, desde que foneticamente correto, ou seja, desde que saia o som, é totalmente aceitável. Tá? Depois, com o tempo, nós vamos aprender daí a poder escrever melhor essas palavras e aí por diante, certo? Vamos continuar aqui. Nação. Nation. Notem que esse A, que tem várias vezes aqui, ó. A e outra vez A, ele tem o som de ei. Tá aí, professor, e se eu não falar o som de ei? Não tem problema, desde que te entenda, não tem problema, tá? Uma coisa que a gente vai comentar um pouco mais pra frente é a diferença entre pronúncia e sotaque, tá? Existem várias
pronúncias possíveis. Assim como no Brasil, a gente tem o português carioca, a gente tem o português gaúcho, a gente tem o português catarinense, paulista, mineiro, e aí vai, tá? Então não tem problema se houver algumas palavras que não são exatamente iguais na hora da pronúncia. Não tem problema, porque existem várias maneiras, né? Não é só uma maneira, não é só uma maneira de fazer um bolo. Então, seguindo ali, palavras que começam com são, nós vamos ter aqui para vocês devoção, que tirando o C cedilha ao tio fica devotion. Ok? Então, gente, lembrando sempre que nem todo dia é feriado, né? Nem todo dia é domingo. Não dá pra colocar isso aqui a moda louco. Coração. Vai ser coração, professor. Não vai ser coração. Coração é heart. Tá? Porém, se existe uma alta probabilidade que dê certo, por que não tentar? Né? Onde diz que não devemos tentar, já que existe uma probabilidade que dê certo. Não, se tem essa probabilidade, vai adiante, tenta a sorte, ok? Muito bem. A segunda dica de hoje seriam, então, com palavras que terminam em dade. Obviamente, sempre preferiria, no caso, palavras mais longas, gente, porque a gente precisa um radical, a gente precisa raiz, ou seja, pensa numa árvore, ela tem que criar raiz, não é qualquer palavrinha pequena que vai dar para fazer isso, não. Né? Nesse caso, o dade cai fora e dá lugar ao T, TY, TY. Vamos ver como é que fica. A palavra, eu creio que mais óbvia que tem para fazer isso é cidade. Cidade, tu tira o dade, T, city. City of God, city of angels, city. New York City. Seguindo, vamos seguir. Né? Daí eu tenho a palavra realidade. Cortou de novo, bota TY, reality. Se no início, gente, novamente com pronúncia, se no início vocês querem pronunciar reality, né, desde que não façam muito aspirado, mas o reality não tem problema, dá pra fazer, tá? Dá pra fazer porque, gente, são mais de 51 países que falam inglês como língua oficial. Mais de 51 países como falam inglês como língua oficial. Que significa o quê? Que tem diversas maneiras e sotaques e pronúncias diferentes lá fora. Tá? Não vai ser eu aqui, na imensidão do meu saber, que vou dizer, não, é desse jeito aqui, e se não falar desse jeito, ninguém vai te entender. Claro que vão te entender. Tá? Desde que tu foque na comunicação, né, vão te entender. E se a pessoa que não te entender, fazer o quê, né? Mas vai por aí. Próxima palavra, utilidade. Né? De novo, vamos subir aquela tela para ficar mais fácil. Utilidade, oportunidade, utility ou utility. Ok? Muito bem. Serenidade. Serenity. Prosperidade. Dade de novo para fora. Prosperity. Prosperidade. Prosperity. Sinceridade. Dade vai embora. Sincerity. Sociedade. Society.
Sororidade. Você quase que não sei escrever isso aqui. Sororidade. Sorority. Ok? Que mais? Comunidade. Eita, mas. Comunidade. De novo, cai fora o T. Community. No caso aqui teríamos dois M's, aqui como está botando para nós. Community. Não. E assim. Tá? Então essas são as primeiras duas dicas de hoje. Palavras que terminam novamente em são, troca por ti. Palavras que terminam em dade, terminam em são, troca por Sean. Palavras que terminam em dade, troca por ti. Tá? A próxima dica, gente, são palavras que terminam com mento. O que eu faço com palavras com mento? Palavras que terminam com mento, aqui é operação facão. Tá? Simplesmente eu corto o final. Só isso. Tá? São palavras que terminam com mento. Pegou o taxado aqui. Eu corto o final. Como a palavra elemento. Cortou o final. Voilà. Elements. Ok? Firmamento. Cortou o final. Firmament. Pigmento. Operação facão. Pigments. Monumento. Já deixo já fora o monuments. E aí por diante. Né? Complemento aqui, mais uma. Complements. E assim por diante. Novamente, gente, lembrando, essa regra, não existe regra aqui, né? Porque, nossa, se fosse assim em inglês ia ser muito fácil. O que existe uma dica para reaproveitar, reciclar o português que nós temos, né? E utilizá-lo já para ter uma vantagem na nossa aprendizagem do inglês. Isso sim é o que existe, tá? Resta é balela, tá bom? Nenhuma dessas aqui são regras absolutas, 100%, não. São dicas de inglês que, geralmente, quando a gente começa a perceber esse padrão de comportamento, né, comportamento já não dá certo, já é behavior, tá bom? Não sei nem se existe comportment em inglês, né? Eu vou ter que dar uma... Vamos procurar agora. Comportment. Existe comportment, não é muito comum, mas tá lá, ó, existe, viu? Deu certo. A palavra que geralmente se usa é a behavior, que eu vi em algum lugar aqui, ó. Porém, existe comportment, como nós vimos aqui. Então, viu? Ó, deu certo, tá? A gente vai falar também sobre isso mais à frente, né? Qual tipo de palavra usar, a palavra que não tem nada a ver com português, o behavior, ou a palavra comportment, né? Ela tem a ver com a origem dela, né? E ela tem certos momentos para ser usada, tá? Mas por enquanto estamos muito felizes que existe a palavra comportment. Voltando aqui, próxima palavra para vocês ali são palavras, né? São tudo coisas que terminam em ismo ou isma. Ambos os casos aqui, de novo, operação facão a
ativa. Operação facão ativa. Tu vai cortar a vogal e deu. Ok? Como vamos fazer isso? Vamos fazer. Eu fui numa praia, uma praia de nudismo. Lá ele. Uma praia de nudismo. Nudismo. Nós temos aqui o capitalismo. Capitalism. Ok? Também temos o realismo. Realism. Temos também aqui o cubismo. E assim por diante. Várias outras palavras que terminam em o e terminam em ismo e isma. É só cortar a vogal final. Okay? A vogal final, ou o, ou a. Não dei nenhum exemplo com isma. Vamos ver. Cataclisma. O que significa cataclisma? Também não sei, mas já ouvi essa palavra. Então, seguindo adiante. Então, gente, só lembrando mais uma vez, encarecidamente, que essas aqui são dicas de inglês para facilitar, aligerar a nossa memorização, para mostrar para nós que nós já estamos familiarizados com o inglês. O inglês não é um bicho papão ou um bicho de 7 cabeças. Quem sabe um bicho de 5, 3, né? Mas 7 cabeças, definitivamente o inglês não é. Dando sequência a isso, palavras que terminam em ência. Essas palavras, gente, terminadas em ência, vamos terminar em inglês em else. Exemplo, inteligência. Está sem acento ali, porque já vou cortar. O ência cai fora. Na verdade, o que muda é o ência, o e pelo ia. Mas tudo bem. Como vai ter uma regra daqui a pouco que envolve ia, vamos decorar dessa maneira. Ência por ência. Intelligence. Aqui vai 2 L's, mas por enquanto, não nos importa se vai 2 L's, 3 L's, 4 L's ou não. Ok? Prudência. Prudence. Ciência. Science. Daí gruda um S aqui na frente. Bloom. Tá ali. Science. Clemência. Clemens. Insolência. Insolence. Alright. Tudo certo? Até aqui tá tudo bem, gente. Se ficar qualquer dúvida, lembra, é só acionar a gente pelo chat. Pode mandar uma mensagem direto para mim. Começar uma mensagem lá no Instagram. A propósito, siga nosso Instagram, ok? Explicando.oficial. Ajuda muito. A gente prepara conteúdos lá no Instagram, explicando com bastante carinho. A gente dedica bastante tempo e também dinheiro para isso. Então siga o nosso Instagram lá para que a gente possa continuar vendo que vocês gostam desse trabalho, a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade lá. Muito bem. A próxima dica de inglês, vamos botar aqui embaixo. Isso. São palavras que terminam em ivo, epa, ou iva.
Nesse caso, o que nós vamos fazer, professor? Nós vamos trocar esse IVA por IV. Positivo. Positive. Relativo. Relative. Ativo. Active. Né? No caso ali criou um C. Da onde? Também não sei. Mas criou um C, mas tá tudo bem, gente. É normal. Acontece isso, tá? Sem problemas algum. Vamos de novo. Relativo, já foi? Já foi. Genitivo. Genitivo. Genitive. Retrospectivo. Retrospective. Retrospective. You know, retrospective. E essa é a mesma coisa. Pronúncia, professor. Pronúncia. No começo, o que vocês fazem? Pronunciem quase como o português que vocês conhecem, a mesma fonética. E depois vão acrescentando pouquinho a pouquinho. Preste atenção. Ranço e nojo à pronúncia. Ranço e nojo à pronúncia. Por quê? Né? Que vai parecer mais inglês. Tá? E pouquinho a pouquinho vai melhorando. Como se você tivesse um chiclete no canto da boca e falasse o tempo inteiro com a boca presa. Isso aí ajuda a melhorar a pronúncia. Claro, gente, mas, de novo, pronúncia não importa. O sotaque não importa. O que importa é que vocês usem o inglês para se comunicar. Que seja um inglês comunicável. Para isso, ele precisa ser articulado. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Não adianta só dizer, mas as pessoas precisam entender o que você está dizendo. Ótimo, então. Próxima palavra que nós vamos colocar aqui, nossa próxima lista de palavras, são palavras que terminam em IA. E vai ser trocado simplesmente por um Y. Geralmente, essas palavras vão ser palavras conceituais, mais abstratas. Como teologia, vira theology. Ok? Simples assim. História. Novamente lembrando que nenhum dos acentos eu estou colocando em português, porque eu já vou apagar, né, para poder botar em inglês em cima. Se torna history. History. Geografia. 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 Geography. 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 Alright? Alright. Supremacia. Supremacy. Supremacy. Diplomacia. Diplomacia. Diplomacy. E aí vai por diante. Aqui a lista, gente, é muito comprida. Tem várias palavras que se encaixam dentro desta realidade. Próximo na nossa lista aqui, que nós vamos querer abordar, são aquelas palavras que terminam, falando em inglês, tá? Terminam em esta. Essas palavras, simplesmente, novamente, operação facão. Ó. Opa, cortei tudo. Esta vira est. Então, para a primeira palavra, lista. Cortou a final. List. Lista vira list. Ok?
Seguindo aqui, seguindo aqui, seguindo aqui. Realista. Realist. Minimalista. Minimalist. Racista. Racist. Artista. Artista. Artist. Ok? Dentista. Dentist. And so on. E aí por diante. So on. E aí por diante. Bom? Perfeito, perfeito. Estamos quase chegando ao final. Aguentem aí mais um pouquinho. A primeira aula, eu sei que pode ser cansativo. Mas vamos lá, aguentem mais um pouquinho. Tá? Aquelas palavras que terminam em ário, éreo e óreo, tá? Ário, éreo e óreo, esse rio final aí se transforma em ring. Exemplo: mistério vira mystery. Mistério, mystery. Salário, que todo mundo gosta, salary. Adultério, adultery. Presbitério, presbytery, presbitério, presbytery, presbitério, presbytery. Alright. A nossa última dica de hoje, gente, porque lembrando novamente, são dicas, são palavras que terminam em all. Essas palavras que terminam em all, continuam igual, tá? Simplesmente isso. Por exemplo, federal, já está em inglês, é federal. Criminal, criminal. Cereal, cereal. Good. Até aqui nada. Vamos ver. Literal. Já está em inglês? Literal. Tá? No livro, gente, no livro 1, né, quem não tem o livro 1, entre em contato comigo aí, um preço baratinho, ajude um escritor brasileiro, né, valorize o que é nosso, que é produzido aqui, preço muito mais em conta que outras editoras, que outras grandes nomes de escolas de inglês. O livro aqui, entre em contato, que a gente conversa, a gente manda certinho para tua casa aí, para tu poder estudar, né? O livro que vem tudo isso aí já esmiuçado e com bastante exercícios. Então, gente, agradeço a todos que assistiram essa primeira aula. Estudem, lembrando, só assistir a aula ou quem aí está fazendo as aulas não basta. Tem que assistir a aula, tem que ler o livro, tem que escutar o podcast, tem que colocar a televisão em inglês, tem que fazer todo o trabalho para que surja efeito esse trabalho. Tá? Esse trabalho dá certo
porém exige um esforço de sua parte, ok? See you guys, see you next week. Bye bye.